Mas sabe o que eu acho que é um problema? Por exemplo, antes da gente começar o podcast, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Vocês falaram que isso aí não é genético. Você não nasce gay, né? E você não, a genética não determina você ser gay, não determina você ser trans. Isso. Vocês deram um exemplo de gêmeos, né? Nascem os univitelinos. Univitelinos, às vezes gêmeos univitelinos, um é trans, o outro não. Então você não tem essa genética para nascer assim. Então me leva a crer que é o fenótipo que te determina isso daí. Né? É o meio que te determina isso daí. A interação, o fenótipo, ele é a manifestação. Essa questão, a gente fala que é um fenômeno biopsicossocial. Que é da vivência da pessoa e da experiência com a vida. É um conjunto, né? Biopsicossocial. Então não é só... A sociedade, a vida e como ele interage com as pessoas. Por isso tudo. Porque se os gêmeos univitelinos, se você fazer um cariótipo deles, se você pegar ali e fazer um mapa genético, eles são idênticos. Não muda nada geneticamente. Sim. 100% idêntico. E aí, eles podem ser criados na mesma educação, casa, do com mesmo os jeito. mesmos pais, e não manifestarem, por exemplo... Aí não é só isso. Por exemplo, um pode ter depressão, o outro não. Porque se fosse genética depressão também, os dois teriam depressão. Sim. Agora, a questão da transexualidade, um pode ser trans, outro pode ser cis. É porque a hora que você fala biopsicossocial, né? Trava a língua. É uma parada, mano, que você vira e fala assim, bom, beleza, então. Então, se é isso, o meio que essa pessoa está vivendo pode ditar a regra do que ela vai ser ou não. Não dita a regra. É como ela interage com o meio. Porque pode influenciar ela. Influencia ou não? Não, ela agrega informações. Porque se influenciasse, o irmão ia ser igual. Porque eles têm a mesma influência. Se eles viveram junto... Não é alguma coisa, vamos pensar assim... Vamos pensar no câncer, por exemplo. Todo mundo pode ter um câncer. Sim. E algumas coisas podem dar o estímulo para isso acontecer ou não. Vamos pensar assim, quem fuma tem mais estímulo para que tenha um câncer de faringe, laringe. Mas pode não ter também, né? Mas pode não ter. Mas o fato de você dar estímulo faz com que isso aconteça mais provavelmente. Aí a questão que você falou, né? Aí você vai pegar não falando que é uma doença, que senão pode levar nada. Tá falando, não, vamos pegar aí a gente tá falando de transexualidade, né? Do meio. O meio, em si só, ele não determina a manifestação. É como a pessoa interage com o meio. Então, por exemplo, os dois irmãos gêmeos, né? Vamos pegar aí, né? Ou as duas irmãs gêmeas, né? Elas têm o mesmo pai, a mesma mãe, ficam iguais, a mesma criação, e aí as duas vão ter os mesmos estímulos. Na escola delas discutem gênero, né? Uma pode ser trans e a outra não, tendo o mesmo estímulo e a genética é igual. Então, assim, seria casais isso já tem esse estudo, casais gays que adotam filho. A percentagem dos filhos serem gay é a mesma de casais héteros. Se a influência determinasse, eles seria iam ser maior. gays, né? Ia ser a chance de ser. Tem esse e os gays tem esse estudo? Já tem estudos desse nos Estados Unidos. Eu esqueci de olhar desse, agora que me veio isso na cabeça. Mas como lá a adoção de casais gays é maior e já tem mais tempo, já tem mostrando que a orientação de ser homossexual ou bissexual é igual dos filhos de casais héteros. Até então, porque você falou, se fizesse os filhos de hétero, não seriam gays. Não seriam, Porque tem um estímulo ali de hétero o tempo todo em casa. E o pai e a mãe é hétero. Só que o discurso do medo, ele paralisa. Eu entendo perfeitamente. A gente tem... Por isso que tem que ter controle. Controle no sentido de fiscalização, não de proibição, igual estão tentando fazer. Provavelmente a Mônica trouxe esse dado. Quantas cidades já foi derrubada? 400 cidades 400 no Brasil fizeram essa proibição de discutir em escola, o Supremo derrubou. Porque isso é inconstitucional. Você não pode proibir de falar de sexo. Eu trouxe o dado aqui para vocês. 80% das crianças que sofrem abuso denunciam depois de assistir uma palestra na escola.
É porque assim, ó, por exemplo, eu penso meu filho, sabe? Eu quero proteger ele o máximo possível. Informe ele. Se eu achar que isso Converse tem com ele. 0,5% de chance de influenciar meu filho de alguma forma que ele vá sofrer depois, no futuro, eu quero proteger pra isso não acontecer. Então, assim, às vezes eu acho que o pai tem o medo de ter uma criança trans na sala do filho dele, por exemplo, e ele chegar em casa e falar assim, pai, eu quero pintar a unha. Não, mas você não pinta a unha, meu filho. Não, mas a Maria, que é uma criança trans, ela pinta a unha e eu sou amigo dela, eu gosto dela, eu quero pintar a unha também. Entendeu? Então, assim, eu acho que o pai, ele não quer deixar o filho dele nesse meio para que isso influencie o filho de alguma forma. E se ele puder proteger a criança dele, assim, total, ele vai proteger. E o pior é que eu vejo que, assim, eu não sei se vocês já viram aquela atriz, a Megan Fox. Megan Fox. Ela tem 3 crianças. As 3 são trans. Sabe, qual que é a probabilidade disso acontecer? Você ter 3 crianças na sua família e os 3 serem trans. Eu acho que a probabilidade dela tá abraçando uma bandeira e tá fazendo isso daí por conta de uma pauta, militando, é muito maior do que a probabilidade dela ter 3 crianças trans. E você vê atores, atrizes no meio artístico falando que querem ter filhos trans. Ó, eu quero ter filho trans. Sabe? Tipo... sabe, eu não quero ser eu não quero ser transfóbico aqui, que eu respeito pra caralho isso aí, mano. Eu não quero que essas pessoas sofram. Eu não quero que as pessoas sofram. Mas você sabe que a vida delas hoje é de sofrimento. Exatamente. A vida delas hoje é de sofrimento. Então como que você quer ter um filho que vai passar por uma vida de sofrimento? Aí a gente entra numa discussão filosófica, né, de intenção, né? O que é aí vamos falar, aí a gente entra na questão ética, né? O que é ético, o que não é ético? Por exemplo, né, se você tá andando na rua, você acha uma bolsa de dinheiro. E se você pega aquela bolsa e fala assim, eu vou devolver pro dono porque esse dinheiro não é meu, você tá tendo uma atitude ética. Agora você fala assim, eu vou devolver essa bolsa porque alguém pode estar me vendo, eu vou ser preso. Você está agindo conforme a lei, mas isso não é uma ação necessariamente ética. Os seus valores não são éticos. Não é nada ético. Pode ter aproveitador que vai usar para militar, só que é uma minoria. Você deu um exemplo dela, né? Por exemplo, né? Mas às vezes também ela tá dando voz porque ela sabe que ela tem alcance. Vamos pegar o Vini Júnior? Eu não acho que ele esteja aproveitando o momento para falar de racismo. Que ele nem precisa. Verdade. Ele demorou, né? Ele demorou. O que aquele menino sofre de racismo? Vocês viram que fizeram uma simulação da Ku Klux Klan, botaram um boneco enforcado na ponte. Sim. Isso é um símbolo da clã. E assim, ele não tá usando aquilo para ter seguidores, Então assim, essas pessoas que têm filhos, a gente tem outros casais, por exemplo, que foram muito criticados, né? A Angelina Jolie teve um filho até que fez a transição e arrependeu. E tá tudo certo, arrependeu. Não sei como é que foi o processo lá, se fizeram o processo certinho da avaliação, mas hoje tá tendo vida normal, voltou até a vida que queria ter. Não começou a fazer transfer hormonal, mas não chegou à questão cirúrgica. Então, assim, a gente nunca vai saber se a pessoa tá agindo por ética ou sem ética. A gente não pode basear nos aproveitadores para não falar sobre uma coisa muito importante. Porque a gente está falando de uma população que não tem oportunidade nenhuma. A gente começou falando de emprego, ninguém contrata uma mulher trans. Sabe onde que elas conseguem trabalhar? De garçonete na vida noturna, em alguns bares que tem essa questão LGBTQ. Prostituição, cabeleireira, né? Teve um aqui que deu sorte, foi cabeleireira. Mas várias amigas dela morreram, mexeram com drogas, suicídio. Então, assim, a gente tá tentando... Aí você me falou, mas e meu filho? Se eu ver 0% de chance de ter um risco. Se eu for pensar nos riscos do meu filho hoje, o meu filho chama Antônio, ele não sai de casa. Eu ponho numa bolha. É um risco, né? Eu ponho numa bolha. Tempo todo. Tem um risco de ter um acidente de trânsito, tem um risco de se assaltar, tem um risco... Igual, eu tô planejando uma viagem pro Rio de Janeiro com meu filho. Não, isso já tava... Levar num jogo do Flamengo. No Maracanã. Mas assim, se a gente for pensar nos riscos, a vida
viver é um risco.